Oitavo ano, tudo bem? Estamos de volta para falarmos dos conteúdos da revisão para avaliação parcial da segunda unidade. Tenha em mãos o seu caderno ou a impressão do documento enviado na semana passada. A primeira questão, falamos acerca de uma pesquisa, né? A pesquisa realizada com 1.500 pessoas, tal. Tem um gráfico e tem a pergunta: quantos entrevistados responderam fazer menos do que 2 dias de atividade física por semana? Então é preciso fazer a leitura de gráfico, a leitura do gráfico, para depois aplicar a regra de 3. Quantos entrevistados responderam fazer menos do que 2 dias de atividade física por semana? Primeiro passo, você localizar no gráfico e entender que menos do que 2 dias pode ser 1 dia, que está mostrado ali 5%, ou nenhum dia, que é 13,8%. Quem faz menos do que 2 dias faz 1 dia de atividade física ou nenhum dia de atividade física. Então, você vai considerar a porcentagem 13,8% mais 5%. Depois, você aplica a regra de 3, o total de pessoas pesquisadas, 1.500 pessoas, está para 100%. X pessoas, que é o que você quer saber, está para a porcentagem 18,8%. Multiplicando o produto dos meios pelos extremos, você vai gabaritar X igual 282 pessoas. Na questão 2, o preço do litro da gasolina está disposto nessa tabelinha como 7 dias, o preço de 7 dias seguidos. E aí a questão pede que você determine a moda, a mediana e a média aritmética. A moda é o mais rápido, é o mais fácil, porque a moda é o elemento que mais aparece, o que mais se repete. Então, você observando os 7 dias, o preço que mais se repete é o preço R$ 4,09. Mas para a Diana, tem outros elementos que se repetem. Tem. Mas o que mais aparece, o que está na moda, é R$ 4,09. Para calcular a mediana, você precisa primeiro ordenar os elementos, que pode ser na ordem crescente ou na ordem decrescente. Depois, observar a quantidade de elementos, se a quantidade de elementos é par ou se é ímpar, para determiná-la. Então, nesse caso, são 7 elementos. Eles dispostos em ordem crescente, eu observo que a quantidade de elementos é ímpar. Se a quantidade de elementos é ímpar, a mediana é o valor que ocupa o centro, o termo central. E por último, calcular a média aritmética. Para calcular a média, basta você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Gabaritando, a média de preços é de aproximadamente R$ 4,08. Na questão 3, em um grupo de pessoas, as idades são 10, 11, 13, 14 e 15. As idades já estão dispostas em ordem crescente. Qual a mediana das idades do grupo? O mesmo procedimento. Como os elementos já estão ordenados, você vai contar para ver se a quantidade de elementos é par ou é ímpar. Nesse caso, tem 5 idades, então é a quantidade ímpar. E o elemento que ocupa o centro é 13. Se fosse uma quantidade par, você deveria fazer a média dos 2 elementos que ocupam o centro. Na letra B, juntaram-se a esse grupo 3 pessoas, uma de 11, uma de 12 e outra de 16 anos. Aí você precisa listar os números em ordem crescente. Fica 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E vai determinar o que se pergunta, que é a moda. A moda é o elemento que mais aparece. O elemento que mais aparece é o número 11. Se fosse para você determinar a mediana no item B, depois que os elementos estão em ordem crescente, observe desse lado aqui, você iria observar que são 8 elementos. Se são 8 elementos, não tem apenas um elemento no centro, tem 2, o 12 e o 13. Aí, para você achar a mediana nesse caso, teria que somar 12 mais 13 e dividir por 2. Não foi perguntado, mas já está explicado aí como calcular a mediana quando a quantidade é par. Questão 4.
É uma questão de leitura também, né? Leitura de gráficos e tabela. Nesse caso aqui, é a leitura de gráfico. O gráfico de barras, barras verticais. E aí, esse gráfico representa as vendas de uma loja no primeiro semestre do ano. O semestre é 6 meses. Para atingir a meta das vendas, essa loja precisa vender uma média de 45 produtos por mês, durante cada trimestre. Trimestre já são 3 meses. Responda justificando os cálculos. A empresa atingiu a meta no primeiro trimestre? Primeiro trimestre são os primeiros 3 meses. Janeiro, fevereiro e março. Observe que a barra em janeiro vai até 40. Em fevereiro, 50. E em março, 40. Então, você vai fazer a média aritmética. 40 mais 50 mais 40, dividido por 3, porque é o trimestre. Trimestre são 3 meses. Pronto. Somando isso tudo, 40 mais 50 mais 40, você encontra 130. 130 dividido por 3 dá aproximadamente igual 43,3. A empresa atingiu a meta no primeiro trimestre? Não, porque a meta é de 45 produtos por mês. E a empresa vendeu aproximadamente 43,3. Existe para 43,3 produtos? Não, são 43 produtos. Por isso que é aproximadamente, o gabarito é aproximadamente 43,3. Na letra B, e no segundo trimestre, que foi de abril a junho, a empresa atingiu a meta? De abril até junho, você localiza a barra de abril, vai até 60. A barrinha de maio até 50 e a de junho até 40. Faz a média aritmética. Soma os 3 valores e divide por 3. 60 mais 50 mais 40 dividido por 3, porque você está considerando 3 meses, abril, maio e junho. E vai encontrar como resposta 50. A empresa atingiu a meta no segundo trimestre porque a meta era 45. Então, a empresa atingiu e ultrapassou a meta, né? Que era 45, ela conseguiu vender 50. Gabaritando. Questão 5. Na questão 5, aparece a variação de temperatura em uma cidade. Pergunta qual é a amplitude dessas temperaturas e qual é a média dessas temperaturas. A amplitude, você procura a definição, é a variação entre o menor valor e o maior valor. É a diferença entre o maior e o menor. Então, localize a maior temperatura, localize a menor temperatura, diferença é a subtração e você gabarita a letra A. Na letra B, a média das temperaturas. Essa média é uma média aritmética. Qual é a média? Soma todos os valores 22, mais 22, mais 23, mais 24, mais 25 e divide pela quantidade de valores. Questão 6. Na questão 6, aparece as médias, a média aritmética das notas de um aluno, né? Na prova de ciências. Na primeira prova ele ficou com 4,5, na segunda prova com 7,5, terceira prova ficou com 7, quarta prova ficou com 5. Observe que temos ali que observar que esse aluno, ele não pode ficar abaixo de 7, porque se ele ficar abaixo de 7, ele precisa fazer uma recuperação da prova bimestral. Então, você precisa fazer a média dele, dessas provas, a média aritmética, porque não tem nenhum peso aí você fazendo a média aritmética. 4,5 da primeira prova, mais 7,5 da segunda prova, mais 7 da terceira prova, mais 5 da quarta prova, dividido pela quantidade de provas. O aluno vai acabar ficando com a média 6. Como a média para ele ser aprovado é 7 e 6 está abaixo de 7, esse aluno precisa fazer a prova de recuperação. Questão 7, fala da companhia de água da cidade. Ela realizou a leitura do medidor de consumo de da residência naqueles meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem cada valor, né, que é por metros cúbicos. Em julho foram 15 metros cúbicos, em agosto 16 metros cúbicos, setembro 18 metros cúbicos e assim vai. Item A, o número de valores é par ou ímpar? A quantidade de valores é par. Tem aí
a leitura por 6 meses. B. Enumere em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Não se preocupe quando você for resolver problemas envolvendo mediana, porque quando fala ordenar, pode ser na ordem crescente e na ordem decrescente, não vai alterar o resultado. Na letra C, qual é a moda? A moda é o que mais se repete, no caso, o número 10 metros cúbicos. E na letra D, qual é o valor pago no mês de outubro de 2018, se cada metro cúbico custa R$ 12,36? Aí você vai lá observar o mês de outubro de 2018. Em outubro de 2018 foram gastos 10 metros cúbicos.